Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, com grande alegria, grande satisfação, mais uma vez, essa live abençoada, em que a palavra de Deus será anunciada. O Espírito Santo trabalhará fortemente nos nossos corações, amém? Amém. Meu nome é Alexandre. E o meu é Renata. Esse projeto de reunião de oração, já desde o início da pandemia, que Deus tem nos presenteado com experiências incríveis dessa forma, e também muitas pessoas com experiências transmitidas também do trabalho do Espírito Santo, o aprendizado, a meditação na palavra. São apenas alguns exemplos de como nós somos transformados a cada reunião e como pessoas também, passam experiências de transformação. E tudo para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. Boa noite, Karina. Boa noite, Sônia. Quanto tempo? Boa noite, Antônio. Boa noite, Paula. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês nessa live. Saibam que vocês não estão aqui nessa live à toa. Como o Alexandre disse, é uma live que a gente faz toda quarta-feira para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E quando alguém participa dessa live conosco, pode ter certeza que o Espírito Santo tem algo para falar com você. Então não saia dessa live, fique até o final. E se você ama Jesus também e tem sede da palavra e tem desejo de que mais pessoas conheçam a Deus, conheçam o Evangelho, pegue esse aviãozinho agora aí, clique nele, eu vou fazer aqui, você faça aí também, e vamos convidar o maior número de pessoas que tiver aí, seus amigos. Vamos povoar o céu através da palavra de Deus, amém? Eu mandei para vários contatos, mande você também. Dessa maneira você está contribuindo, Contribuindo para que a palavra de Deus seja divulgada. Genilson, boa noite. Carolina Machado, boa noite. Sejam todos bem-vindos. O tema da palavra de hoje é um tema muito importante, que todos nós precisamos dele. E o tema é domínio próprio. Amém. Amém? Você vai fazer a oração inicial, amor? Ou eu faço? Vamos. Pode ser. Pode ser? Vou orar então. Deixa eu só colocar o tema aqui. Fixá-lo. Porque aí o Instagram avisa as pessoas que o tema dessa live é o domínio próprio. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, a sua misericórdia se renovou nas nossas vidas mais nessa manhã. Abençoa, Deus, o seu servo Alexandre. Amém, Senhor. Que obrigado. ele seja um instrumento de ti, Deus, nesta noite. Mais nesta noite. Amém. Deus, usa o seu servo, que ele se esvazie dele, para que o Senhor cresça dentro dele, através da vida dele. Que tudo aquilo que ele for falar, Deus, venha diretamente do teu trono. Amém. E toque nos nossos corações. Amém. Muito obrigado por cada família representada através de cada vida que está ali do outro lado, Pai. Abençoa o lar, abençoa os sonhos, os projetos, e que cada um saia diferente da live da maneira que entrou. Amém. Eu oro e te agradeço em teu nome. Amém. 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 Bom, hoje, como a Rê antecipou, já deixou inclusive fixado aí, a gente vai falar de domínio próprio. Na palavra de Deus, domínio próprio é um fruto do Espírito. Ou seja, ele decorre da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E para isso, hoje a gente apresenta para reflexão duas passagens que se encontram na palavra de Deus. A primeira passagem está em Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Em Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Amém? Salva aí, porque esse versículo é bem importante. Então, domínio próprio é um fruto do Espírito. Vamos lá em Provérbios 26, versículo 28. 28. Antes eu vou dar boa noite pro Eliseu. Falei parabéns porque eu vi o nome dele ali, lembrei que amanhã é aniversário dele. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Tatiane. Boa noite, Luiz Fernando. Muito obrigado pela presença de vocês também. Nós estamos falando, você que chegou agora, sobre o fruto do Espírito. Domínio próprio. Isso, que é um fruto do Espírito, desculpa. Fala assim, ó. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. De novo. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Amém. Amém? Amém. Então, como antecipamos, o domínio próprio é um fruto do Espírito, decorrente, portanto, da atuação do Espírito Santo que se encontra habitando em nós. Amém? Amém. Você passou por situações em que você desejava realizar algum tipo de comportamento, mas você acabava praticando outro. Você desejava habitar, que a tua cabeça tenha determinados pensamentos, determinadas ideias, mas você acaba tendo outras ideias, outros pensamentos. Você já se viu nessa posição? A palavra de Deus em Gálatas 5:22 fala... Volta lá. Tirei, mas eu falo. É o final. Fala que contra essas coisas não há lei. Não há lei. Para quem não ouviu, falou assim, em Gálatas, que o Alexandre está dizendo. O fruto do Espírito é a benignidade, a bondade, o amor, a fé, a compaixão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, significa que o fruto do Espírito ele não é conciliável com a lei. Mas você vai perguntar, mas como não? Nós não temos que respeitar a lei? Sim, nós temos que respeitar a lei. Mas, mais que isso, o fruto do Espírito sugere que o respeito à lei não se deve acontecer como uma obrigação. Ela não acontece como decorrência de um dever. O respeito, a prática desse fruto, ele deve acontecer pelo nosso caráter, do ser. Você pratica determinada ação não porque há uma obrigação legal em realizá-la. Você pratica determinada ação porque o seu eu determina que você haja daquela forma. Então isso não diz respeito à lei, diz respeito ao seu eu, ao seu interior, diz respeito à sua identidade, ao seu ser. Então quando você age de acordo com determinado pensamento e não é compatível ou você se obriga a realizar algo, significa que esse algo não ainda é absorvido pela sua identidade. Você faz ainda pela carne. Você não faz em decorrência da atuação do Espírito. Mas você vai falar para mim, poxa, mas tem muitas situações que eu não desejo realizar, mas eu acabo realizando. Sim, mas o primeiro passo é esse. Você tem que obrigar-se a realizar determinada conduta para que essa conduta passe a integrar o seu ser. Para que essa conduta passe a ser você de uma forma autônoma, automática. Você não precisa mais se esforçar para isso. De uma maneira mais assim, mais simples, o que o Alexandre está dizendo é assim, às vezes você quer gritar com alguém e você se controla e não grita. No começo isso não faz parte de você.
porque você é uma pessoa que grita. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas você faz isso no começo porque é uma obrigação, é o certo você agir dessa maneira. E logo você vai conseguindo depois agir dessa maneira, sem gritar. Isso vai fazer parte do seu eu, como o Alexandre está explicando. Sim. E o autocontrole, você tem o autocontrole inicialmente como uma obrigação. O que é o autocontrole? É aquela habilidade que você tem de gerenciar os seus sentimentos. É a capacidade que você tem de entender quais são os seus limites, para que você não ultrapasse os seus limites. Se você ainda não tem essa capacidade, ou se você exige essa capacidade de você como uma obrigação, você ainda não atingiu o autocontrole ou domínio próprio decorrente do fruto do Espírito. Porque quando isso acontecer, esse autocontrole acontece naturalmente. Porque o Espírito Santo está agindo. Porque é decorrência da presença dele em sua vida. Sim. Amém? Amém. Mas aí você vai me perguntar, como que eu tenho... como que eu descubro se eu tenho ou não autocontrole? Primeiro, você anda desistindo muito fácil das suas tarefas? Você desiste fácil dos desafios? Sim. Porque à medida que você não consegue controlar os seus impulsos, e a desistência é o impulso, a renúncia é o impulso, significa que você não tem o autocontrole. Você não tem domínio próprio. Por quê? Quando você desiste, você, na verdade, o seu desejo de desistência se sobrepõe ao desejo inicial, que é de realizar alguma coisa. Só que aí as coisas acontecem, as dificuldades elas sobrevêm, os problemas surgem, as circunstâncias são desfavoráveis e a pessoa vai lá, desiste. Ela não tem autocontrole. Isso é muito comum no Evangelho. Todos nós, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós temos aquela primeira experiência com Jesus Cristo, é uma pura felicidade, é uma alegria. A gente sai saltitando de alegria. Só que as coisas vão acontecendo na nossa vida. As circunstâncias elas são tão desfavoráveis. Por quê? Porque nós vivemos em guerra. Nós vivemos em um mundo que nós não fomos criados para ele. Nós fomos criados para satisfazer a vontade de Deus, atender aos seus propósitos, não nesse mundo. Basta ver o início de Gênesis. Gênesis é a criação perfeita. Não tinha tribulação, não tinha morte, não tinha pecado. Nós fomos criados para aquele ambiente, não para esse ambiente. Então nós estamos em guerra. E nós temos cada vez mais que observar o que acontece ao nosso redor. E quando a gente desiste ou esfria o evangelho, né, um termo muito comum, né, entre no mundo cristão, né, esfriar significa que você desistiu. Significa que naquele momento você abriu mão. Abriu mão do quê? De ter um relacionamento de intimidade com Deus. Você abriu mão de se aproximar do exemplo de Cristo aqui na terra. Você abriu mão de ter a presença do Espírito Santo em todos os momentos da sua vida. Você abriu mão dos prazeres da carne. Aliás, você abriu mão de buscar os prazeres eternos em compensação dos prazeres mundanos atuais. Você desiste. E quando você desiste, você não tem autocontrole. Você não tem domínio próprio, que é a habilidade de você controlar os seus impulsos. Você percebe que nós somos tendenciosos à corrupção? Você precisa se controlar para não passar dos limites? Você precisa se controlar para não se debruçar sobre uma tentação, por exemplo? Você precisa se controlar. Sim. Porque senão você cai na tentação. Senão você supera os limites. Você ultrapassa os limites.
isso é uma demonstração que você não tem autocontrole. Você não tem o domínio próprio. E você perde a paciência com facilidade? E a gente consegue o domínio próprio como fruto do Espírito, como o Alexandre disse, para que você não fique desesperado achando que você nunca vai conseguir, quando você está ligado com Jesus. E aí, ligado com Jesus, já que o nome mesmo diz fruto do Espírito, você está ligado com o Espírito Santo e aí você consegue ter esse autocontrole que você está falando. Você antecipou, a gente só está alertando agora. É advertência. Lógico que tem as alternativas ao final, que a gente vai avançar. Eu estou agora falando das possibilidades de você identificar que realmente na sua vida, ou em nossas vidas, nós não temos o domínio próprio. Porque para você corrigir uma rota, você precisa estar ciente em que rota está. Sim. Então, se você abandona a consciência, se você não procura o autoconhecimento, se você não procura se conhecer, nós somos enganosos até nisso. Acho que a gente estava conversando, eu não lembro com quem eu conversava esses dias, que nós somos tão, entre aspas, ou efetivamente, né, a nossa conduta é tão elevada a superar os limites, que nós sabemos de um defeito, por exemplo, só que a gente não gosta desse defeito, só que as nossas ações, elas evidenciam esse defeito, só que como a gente pensa que nós não temos esse defeito, você acaba manifestando apenas o seu desejo de não ter o defeito, mas as suas ações, elas comprovam que você tem o defeito. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de se aproximar das coisas que a gente não tem, como que eu diria? Orgulho, né? A gente não tem muita facilidade de reconhecer mesmo. Não, né? e nos colocar em situações insuportáveis. É uma defesa mesmo, né? Exatamente. O orgulho é uma defesa mesmo. Você reconhecer que tem um defeito é uma situação insuportável para nós. Nós reconhecermos uma qualidade negativa é insuportável para a gente. Sim. Então a gente sempre pensa o contrário. Só que é tão maluco isso que você crava que você não tem aquela qualidade negativa e você é capaz de negar o que é evidente para todo mundo. Você nega a qualidade negativa, mesmo que as suas ações evidenciam isso e todo mundo diz isso, ou todo mundo observa isso, mesmo que não abra o jogo para você. Sim. Então por isso que é tão importante você se conhecer, você buscar esse conhecimento. E nós estamos aqui hoje, a palavra de Deus, o Espírito Santo está advertindo que você tem que buscar esse conhecimento. E o primeiro é o domínio próprio. E dos frutos que a Renata fez a leitura, se você perceber, o único domínio, o único fruto, o domínio próprio é o único fruto que a gente não vê em Deus. Porque Deus não precisa se dominar. Deus é perfeito. O domínio próprio é uma busca apenas do ser humano. De buscar cada vez mais se adequar dentro dos limites, mas não por obrigação, por uma decorrência do seu caráter. Amém? Amém. Aí eu fiz a pergunta, a Renata entrou dizendo antes, né, a respeito de como que a gente deve fazer, né? Mas você desiste, é um caso. Você se ira com facilidade? Você perde a paciência com facilidade? É outra forma de você identificar que você ainda não alcançou o domínio próprio. Você não alcançou a capacidade de administrar os seus sentimentos. E a palavra de Deus é muito clara quando diz respeito ao domínio próprio com os frutos da carne. Os prazeres da vida. Os prazeres da vida nos afastam de Deus. Nos afastam de Deus no sentido que Ele deseja sempre o melhor para a gente.
Ele nos amou primeiro. Mas nós temos que saber, por doses, identificar o que nos tem afastado dele. E isso passa pelo controle, pela defesa dessa capacidade de cada vez mais nos conhecer. Amém? Amém. A segunda parte é que nós devemos, a terceira parte, né? Que nós devemos aprender a dizer não. O domínio próprio passa por saber dizer não. Não para quê? Não para o pecado, não para tudo que é errado. Normalmente, não para os prazeres da carne. Não para a tentação. Não para questões, por exemplo, de alimentação. Você que tem problema de saúde. Você não pode deixar de tomar cuidado e ter autocontrole na sua alimentação. O que a gente tem procurado fazer é administrar aqui em casa. Eu não tinha essa consciência. A minha irmã é nutricionista. A minha mãe sempre trabalhou com produtos, né? Que tratavam de alimentação. Eu lembro minha mãe falando. Só que eu nunca me preocupei. Porque para mim não era importante naquele momento. Olha só o quão é prejuízo que nós temos quando a gente não identifica, quando a gente não busca conhecer. Sim. Olha só o quão favorável poderia estar fisicamente, de saúde, daqui a minha situação atual. Não que eu tenha alguma enfermidade, mas eu posso vir a ter. A gente se mata, na verdade, por ações e por omissões. A gente se mata todo dia, né? Exatamente. E com a alimentação é uma das formas da gente se matar, né? A gente acha que se matar é só pegando um revólver ou tomando remédio para morrer. Não. A gente se mata quando a gente come exageradamente. A gente se mata quando a gente fala mal dos outros. A gente se mata também quando a gente deixa de fazer algo, né? Como o Alexandre disse, quando a gente também deixa de comer adequadamente, também a gente se mata, né? Quando a gente deixa de ter uma alimentação saudável, você que está nos ouvindo e que precisa, né, de ter uma saúde boa, que gostaria de ter uma saúde boa, pense nisso. Todos os dias a gente se mata fazendo pequenas coisas que não deveríamos fazer. Exatamente. E nós somos seres humanos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós temos poderes. Nós podemos realizar coisas incríveis. Mas por que nós não realizamos a imagem e semelhança dele? Porque nós não dominamos os nossos prazeres. Nós não conseguimos dominar essas paixões poderosas. A partir do momento que você tiver a capacidade de administrar tudo isso, você identificar o sentimento certo, no momento certo, a capacidade de você aplicar isso para a sua vida, para os seus relacionamentos pessoais, para os seus relacionamentos familiares, para o seu relacionamento profissional, na sua igreja, você vai não apenas contribuir para si, você vai conseguir contribuir para outras pessoas. Então, o domínio próprio, hoje, essa palavra é para você que tem desistido demais. É para você que tem perdido a paciência facilmente. É para você que não tem utilizado o não com frequência. É para você. Todas essas são facetas para identificar que você não possui ainda o domínio próprio. Mas é possível buscar. É possível alcançar. Viver com o domínio próprio. Exatamente. Né? Como? Como que você faz isso? Quando você intensifica a intimidade e a palavra de Deus na sua vida.
você começa a buscar conhecimento, você começa a se aproximar de Deus, você começa a manter contato com frequência. Aí você vai transformando esses hábitos ruins e antigos que estão na sua vida por hábitos novos. Todos os dias, diariamente. Isso mesmo, Dé. Por quê? Porque nós temos a tendência de não dominar nossas emoções e os nossos sentimentos, e a gente acaba desistindo todos os dias, a gente acaba dizendo sim onde era para dizer não todos os dias, e nós acabamos nos enfurecendo e perdendo a paciência facilmente. E além dessa convivência com Jesus diária, da leitura da palavra, é muito importante a gente colocar aqui que a gente tem que transformar essa leitura e transformar essa oração em atitude, né? Porque eu mesma fui uma pessoa que sempre li muito a Bíblia, sempre busquei muito, sempre estive na igreja, mas quando minha vida começou a transformar, quando eu comecei a agir, e agir de maneira correta, porque como o Alexandre disse no início dessa palavra, muitas vezes você vai agir sem querer. Então, por exemplo, a palavra de Deus diz que você tem que perdoar. Se você não levar a sério essa atitude e não fizer isso de verdade, você não está se controlando, você não está tendo domínio próprio. Você está enganando tanto a Deus, aliás, Deus não se zomba, né? Você está se enganando, né? Porque você não está colocando em prática a palavra. E aí você não vai ter o fruto do Espírito, né? Porque a fé, a benignidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio é um fruto do Espírito só. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Se você for ler lá em Gálatas, é um fruto só. E para você adquirir isso, você tem que usar esse manual e tem que colocar ele em prática na sua vida. De verdade, nem que doa, né? Nem que você tenha que moer o seu orgulho, o seu ego, porque hoje eu e o Alexandre, antes dessa palavra, a gente estava assistindo um vídeo sobre o grito, né? Que a gente conversou aqui já também nessa live, né? O grito é uma manifestação de orgulho misturado com medo. Então, se você tem gritado muito com o seu esposo, você é homem que está assistindo aqui, tem gritado muito com a sua esposa, com os seus filhos, isso aí tem tudo a ver com você e não com eles. Você é uma pessoa orgulhosa, você é uma pessoa medrosa e você precisa se curar. E quem pode te curar? Jesus Cristo é o primeiro. E você colaborando com Jesus Cristo. Porque não adianta nada você ler isso daqui e não fazer o que tem que ser feito, né? E o fruto do Espírito não vai reinar em você. E aí vai ser natural. Você vai fazendo... É isso que o Alexandre falou no início. No começo, você vai fazer por obrigação. É igual ir na academia. No começo, você vai porque você tem que ir. É uma obrigação. Depois você gosta. Assim como uma alimentação saudável. Assim como tudo que faz bem. Por que a gente não faz tudo que faz bem? Porque aí você, no momento, naquele primeiro momento que é obrigatório, ainda não faz parte da sua identidade. Você vê algo como desassociado do seu próprio ser. Mas à medida em que você toma uma decisão e você entende que aquilo é o melhor para a sua vida, por que é o melhor para a sua vida? Porque você está seguindo princípios, você está seguindo valores da palavra de Deus. Então você tem que tomar uma decisão. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você obedece ou você não obedece. Exatamente. Mas você tem que se posicionar. Sim. E a partir do momento que você se posiciona em acreditar, em crer, e a partir do momento que você se posiciona em confiar, a partir do momento que você se posiciona em obedecer, no início você não vai concordar com muitas atitudes. No início você vai até buscar alternativas para não crer, não confiar e não obedecer, que é a desistência. Sim. Que é a desistência. E significa que o domínio próprio ainda não foi atingido. Por quê? Porque você desiste, você se afasta quando você tomou uma decisão de se aproximar. Então, hoje é uma live que tem que mudar a sua percepção a respeito da palavra de Deus e de princípios.
para que você, inicialmente, você faça aquilo que é necessário, independentemente da sua vontade. Porque a sua vontade não é acordar pela manhã e orar. A sua vontade é permanecer na cama dormindo. A sua vontade não é jejuar. A sua vontade é comer qualquer coisa a qualquer horário. A sua vontade não é ir ao culto ou à missa. A sua vontade é ficar em casa assistindo futebol ou domingão de alguma coisa. Ou ficar deitado com as pernas para cima. Essa é a sua vontade. Mas enquanto você não tomar uma decisão que você tem que crer, que você tem que confiar, que você tem que obedecer independente da sua vontade, a sua vida não será transformada espiritualmente. E se você não transforma a sua vida espiritualmente, no mundo material que não vai transformar nada mesmo. Porque essa é a sua identidade de desistir. Essa é a sua identidade de ser intolerante, perder facilmente a paciência. Nossa. E essa é a sua identidade de dizer não, de dizer sim onde era para dizer não. E aí ao final você vai falar assim, poxa, mas por que eu não mudei? Poxa, só eu que não mudo. Todo mundo ao meu redor muda, mas só eu que não consigo. Não é que você não consegue, você não faz. A questão aí não é de aptidão. Todos nós somos aptos. A questão aí é de caráter. O seu caráter ainda não se modelou ao caráter que Deus espera de você. É duro, mas como nós dissemos no início, nós precisamos ter consciência. Nós precisamos conhecer o nosso estado atual, para você identificar quais são as mazelas da sua vida, quais são os problemas que te atingem, quais são as circunstâncias gatilho que deixam você para baixo ou triste, ou se distancia da vontade de Deus. Você tem que identificar isso. Ou sozinho, que é mais difícil, ou na companhia de pessoas, se relacionando. E aí você tem que se abrir, você tem que se tornar vulnerável, você tem que mostrar os seus defeitos. Porque não adianta você ir para um relacionamento com as outras pessoas se achando top da galáxia. Ou se mostrando top da galáxia. Porque ninguém, em teatro, vai ver teu defeito. E o teu defeito vai ficar encoberto. E na verdade, as pessoas que vencem, pode procurar aí todos os vencedores. Todas as histórias de pessoas muito bem-sucedidas nas diversas áreas da vida, elas são humildes. E humildade não é você ser bonzinho ou você ser só caridosinho, não é nada disso. É algo que você tem dentro de você, que é entre você e Deus. Deus sabe disso. E aí a sua vida vai andar a partir disso. Quando você deixar o seu orgulho de lado, o seu ego, e nós, quando nós deixarmos nosso orgulho de lado, nosso ego, falar mais alto em nós, e sermos mais vulneráveis, como o Alexandre disse, e sermos mais humildes, Deus vai nos exaltar, isso é algo com Ele, E na verdade, na palavra de Deus fala isso, que aquele que se humilhar será exaltado por Ele. Então, que você possa, nessa noite, o Alexandre ainda vai falar, mas que você possa nessa noite pegar um papel e uma caneta e escrever aí o teu jeito, como tem sido o seu jeito, o seu modo de viver, colocar o que tem te incomodado, o que tem incomodado em você, e que você gostaria de ser diferente, entre você e Deus. É algo que você pode abrir o seu coração. Como o Alexandre disse, nós não gostamos, de colocar os nossos defeitos para as pessoas. A prova, Por medo, de não sermos aceitos, de não termos amigos, de não, Mas, entre você e Deus, coloque aí qual é o desejo mais profundo do seu coração. Como está a sua vida financeira? Você gostaria que fosse mudada? Como está o seu corpo? Você gostaria de mudança no seu corpo? Como está a sua intimidade com Deus? Você gostaria de ter mais intimidade com Deus? Coloca tudo isso,
Porque de repente, se você não coloca e fica só na sua mente, você acaba deixando para lá, né? Então anote isso. E como o Alexandre disse, ore todos os dias pedindo para que Deus te ajude a agir na direção disso que está te incomodando, desse seu objetivo, desse seu desejo. E para finalizar nessa linha que a Renata trouxe, né? Nós nos colocamos à disposição para você, ou por essa rede social, ou mesmo pelo telefone da Renata, para orar por você, para tentar identificar algum problema e direcionar. A gente aqui se coloca à disposição em servir e contribuir na sua vida, ou de qualquer pessoa que você tenha conhecimento, que está meio confuso, não tem o domínio próprio, não tem o autocontrole, não percebe ainda, não buscou, tem buscado conhecimento. Nós nos colocamos à disposição. Sim. Porque nós passamos por experiências que podem contribuir na vida de qualquer pessoa, do irmão que está aí do teu lado, e a gente tem essa intenção de contribuir. Sim. Então, se você tiver com desejo no coração de entrar em contato com a Renata por essa rede social, não se acanhe. Nós estamos aqui para ajudar, para contribuir na vida das pessoas. Amém? Amém. Por quê? Porque Deus impactou nossas vidas. Deus impactou a minha vida recentemente. Então eu tenho esse desejo de contribuir e tenho procurado fazê-lo. E eu estou cheio de defeitos, cheio de problemas, mas eu tenho moldado o meu caráter, buscado moldar o meu caráter à imagem de Cristo. E isso não acontece de uma hora para outra. Isso não acontece instantaneamente. É um processo. Só que é um processo que eu entendi que hoje não é um processo custoso. Não é um processo que vá me aproximar da tristeza. Ao contrário. Eu entendi que nesse processo eu tenho que desfrutar. Eu tenho que desfrutar da minha vida. Porque é a vida que Deus me deu para este momento. Amém. Então, se Ele me deu para este momento, isso é o melhor para mim agora. Mas não significa que o melhor para mim agora é o melhor para mim amanhã. Amém. Não é o melhor para mim daqui 2, 3 dias, daqui 5 dias, 10 anos. Não. Ele quer o melhor para mim. Só que o que eu preciso passar, só o Alexandre precisa passar. O que a Renata precisa passar, só a Renata precisa passar. O que o Alexandre e a Renata precisam passar como casal, só nós devemos passar. Só que a nossa experiência pode contribuir na vida de outras pessoas. E é isso que a gente tem procurado fazer. E se você pretende, se você tiver o interesse, a gente não se acanhe, pode entrar em contato. Se nós não tivermos a capacidade de te ajudar no primeiro momento, a gente pode realizar um encaminhamento, não tem problema nenhum, tá bom? O que você tem que entender hoje? Que o domínio próprio passa por isso. Se você tem desistido bastante, se você tem facilmente se irado ou perdido a paciência, e você tem facilmente dito sim, quando na verdade era para dizer não. Amém? Amém. Vamos encerrar? Sim. Vamos orar então por essa palavra abençoada, que tem trabalhado muito comigo. Desde a semana passada eu tenho meditado nessa palavra. Domingo a gente ouviu. Sim. E hoje, inclusive, terminando um júri, né? Começou às 13 horas e terminou agora às 7 e alguma coisa. Eu li essa passagem de Provérbios 25, 28 para o sentenciado. Legal. Eu condenei a pessoa a 5 anos e 5 meses de reclusão, uma tentativa de homicídio, feminicídio, e eu li essa passagem para ele, né? E ele se emocionou no final. Assim, como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Eu achei pertinente, o Espírito Santo me incomodou demais durante o júri para falar essa passagem para ele, independente do resultado, e ele se emocionou. Era uma pessoa, uma compleição física, né? Até vieram falar para mim que, de certa forma, ele intimidava os jurados, tão forte que era o cidadão. E eu me senti no coração de falar isso para ele, um homem zarrão, chorando ali na minha frente, porque eu li a passagem de Deus e passei uma esperança para ele.
Passei uma esperança para ele, mas não é o Alexandre que passou esperança, é a palavra de Deus. Deus é a esperança. E agora também o que veio no meu coração é que nós realmente devemos deixar ser dominados pela palavra de Deus, né? Pelo Evangelho. Porque esse homem que o Alexandre citou agora, ele poderia não estar lá, né? Sendo julgado pelos jurados, ter recebido uma sentença de um magistrado, se ele tivesse se dominado, né? Se ele tivesse tido domínio próprio, provavelmente ele não teria tido provavelmente ele não teria feito essa tentativa de homicídio. Então, a falta de domínio próprio causa prejuízos enormes na nossa vida. Causa prejuízos enormes. Aliás, só causa prejuízo. Quando você não se domina, quando você fala demais, quando você age por impulso, quando você não se controla, você tem prejuízos enormes. E às vezes você não tem um prejuízo só para si, você leva toda a sua família junto. Então, pense muito nessa palavra de hoje e a partir de hoje também comece a se dominar. Comece a pedir para o Espírito Santo ajuda para que ele te dê o domínio próprio. Desenvolver, né? A sua oração deve sempre buscar desenvolver o domínio próprio. Porque quando a gente só pede para ter domínio próprio, o nosso pensamento, o nosso cérebro já identifica que nós não temos isso e a gente não precisa disso. Sim, e é o que a Débora disse, né? É diário. Então, se você é uma pessoa que grita muito, vamos supor que você dê 3 ou 4 gritos no dia. Um exemplo só eu estou dando. Faça um exercício amanhã. Se você conseguir se controlar e der um grito a menos, já foi uma grande Já são conquista. 365 gritos a menos no ano. Isso. E você já conseguiu. Aí depois, se você gritar de novo, você não desiste. Você não regride de novo. Eu gritei demais, mas próxima vez eu não vou gritar. No outro dia, com certeza, você vai gritar, ter 2 gritos a menos. E assim vai. Não é de uma hora para outra, como o Alexandre disse. Em alguns processos, algumas pessoas, o Espírito Santo faz assim. E aí, realmente, algumas vidas são transformadas instantaneamente. A gente nunca pode duvidar do poder de Deus. Mas, normalmente, as transformações são um processo, como o Alexandre disse. E esse processo não tem fim. A gente vai viver aprendendo e melhorando e crescendo dia após dia, até o dia que a gente chegar na glória ou que Jesus voltar. Amém. Amém? Amém. Encerraremos então? Sim. Vamos lá. Vamos orar então. Vamos orar, gente. Por favor, curve a cabeça, você que pode. Vamos lá nos prostrar diante do Espírito Santo de Deus. Prostrarmos porque nós estamos aqui na sua presença. Amém. Amém. Jesus, ó maravilhoso Deus, querido Pai, Espírito Santo que está presente em nossas vidas. Amém. Muito obrigado por mais essa reunião abençoada, Senhor. Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos apresentou, nos revelou a palavra a respeito do domínio próprio, Sim. do autocontrole. Esse fruto do Espírito que é tão importante para as nossas vidas, Sim, Senhor. Jesus. Porque é um fruto do Espírito que nos capacita a cada vez mais identificar e nos distanciarmos das confusões, dos atritos, a nos distanciarmos do pecado, da tentação, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos alerta e o Senhor sempre nos alertará. Muito obrigado que nós, cada vez mais, nós nos desenvolvamos, Senhor, essa possibilidade de ter domínio próprio, de buscar cada vez mais a Ti, Senhor. E que nós não desfaçamos da desistência o nosso padrão de vida. Que nós não percamos rapidamente a nossa paciência. Amém. E que nós substituímos o sim pelo não em algumas oportunidades em nossas vidas, Amém. Senhor. Muito obrigado por essas advertências poderosas, Senhor, que apenas nos faz aproximar de Ti. Que esse é o nosso desejo, a nossa vontade, por meio dessa reunião, por meio das nossas orações. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigado pela saúde.
Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E aqui eu peço, Senhor, especialmente para o Arthur, para sua mãe Elisângela, Senhor, esse bebezinho que passará por um procedimento cirúrgico, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida dessa criança. A Renata me advertiu, desculpa, pela mãe da Elisângela, Senhor. São dois pessoas. Essa senhora também, que foi diagnosticada com uma doença grave, Senhor. Sim. Que o Senhor conforte o coração dela, Senhor. Sim, Jesus. Que o Senhor mantenha a esperança viva no coração dela, Senhor. Que independente da cura, Senhor, que nós acreditamos que venha, Senhor. Porque nós declaramos isso nessa noite, Amém. Senhor. Mas independente disso, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que é necessário. É a doença ou é a cura. Só o Senhor sabe disso, Senhor. Sim. E que isso entre na cabeça e no coração dessa senhora, Senhor. Para que ela se sinta confortável, não com a doença, não com a cura, mas se sinta confortável com a intimidade que ela vai buscar com o Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe a nossa noite, que ela seja uma noite de descanso do nosso corpo e da nossa alma, Senhor, para que amanhã nós possamos levantar com vigor para realizar as nossas atividades, não de forma aleatória, não. A gente vai realizar as nossas atividades para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Muito obrigado, Senhor. Continue nos abençoando grandemente. Nós somos gratos por isso, Senhor. Amém. Pela vida que nós temos, Senhor. Porque nós vamos alcançar aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor nos conceda um ótimo decorrer de semana. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Obrigado para você que ficou até o fim ouvindo essa palavra. Tenho certeza que você foi grandemente abençoado, como eu fui abençoada aqui nessa noite. Uma palavra poderosa que Deus colocou no coração do Alê para falar para nós. Que você possa divulgar essa palavra, né? Ela vai ficar lá no nosso Instagram, no meu, no caso, @RenataWolff1. E que você possa também, quarta-feira que vem, estar conosco aqui também às 20 horas. Muito obrigado pela sua presença, Carolina. Muito obrigado, Vivian Parrilha, quanto tempo. Pátia Alencar, Rose Pires, Sônia, Sueli. Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Uma ótima noite. E um ótimo fim de semana já a partir de amanhã, né? Quinta, sexta. Nós só nos veremos quarta que vem. E aí, então, resto de semana abençoado para você. Eu gostaria de pedir também, você que segue a Renata no Instagram, me siga lá também no Instagram. Eu procuro deixar também conteúdos. Todos os dias coloca uma palavra de Deus no story dele. O Instagram do Alexandre é @AlexandreRF1. Alexandre RF1 de Rodrigues Ferreira 1. Alexandre RF1. Amém? E compartilhe as mensagens que são frutos da obra do Espírito todas as manhãs na minha vida. E eu gostaria de abençoar você e que você também possa compartilhar e abençoar outras pessoas. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de noite. Que Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus permitir. Grande beijo, abraço e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Eu tô achando, Lê, que o vídeo foi parado. Que, ó... Cadê o pra eu encerrar aqui? Não sei, aqui tá certo. Mas como que eu encerro aqui agora? Mostra pra mim. Aí tá com uma linha aqui em cima. É que você colocou, apertou alguma coisa aí.